Eu sou a professora Nádia, bem-vinda à aula de Química. Bom dia, queridos alunos. Vamos a mais uma aula de Química para todos. E o nosso tema dessa aula é a combustão. Mas o que é uma combustão? Combustão nada mais é do que o ato ou efeito de queimar. É um nome chique dado pela química e pela física, que são as duas ciências que estudam ela, de botar fogo. Nós estamos acostumados a ver combustão no nosso dia a dia, mas para acontecer a combustão, eu preciso de alguns ingredientes. Primeiramente, eu preciso ter um combustível, seja ele qual for, gasolina, diesel, álcool, um comburente, que na sua maioria das vezes é o oxigênio, e um terceiro ingrediente, que é uma situação ou uma fonte de ignição. Eu acho que vocês já viram, né, em filmes, que a pessoa está presa numa caverna e tenta acender um fósforo, e daí quando acende o fósforo, nossa, então tá entrando ar, tem ar aqui, então tem uma passagem. Por quê? Porque sem o oxigênio, o fósforo jamais seria aceso. A combustão que está presente no nosso dia a dia está na queima da vela, numa fogueira, no próprio fogão, quando está cozinhando, no carro, né? Ocorre uma combustão no carro, onde a fumacinha dela sai pelo escapamento. É fácil a gente ver como o comburente é importante para que se tenha combustão, se a gente pegar uma vela, né, que vai ser nosso combustível, acendê-la e colocar um copo em cima, ela vai apagar à medida que o oxigênio acabar também. Outra situação que a gente vê muito da questão do comburente, da importância, se a gente pegar uma casa, um galpão que está pegando fogo, a gente já viu isso muito em filme. Vai alguém lá, quebra a janela. O que acontece? De dentro da casa, do galpão, sai aquela explosão. Por quê? Porque como entrou vento, entrou ar, então eu tive mais oxigênio, então eu tenho maior poder de combustão. Os combustíveis, né? Qual é a importância do combustível? O combustível fornece energia que a gente precisa para o nosso dia a dia. Os combustíveis em relação a nós, seres humanos, para estudar, para andar, vem da onde? Dos alimentos. Os combustíveis, eles podem ser classificados de acordo com a sua origem. São chamados de combustíveis fósseis e não renováveis, que é o caso do petróleo. Por quê? O petróleo demora bilhões de anos para ser formado. Agora, um combustível renovável pode ser a cana-de-açúcar, que produz nosso álcool. Por que é renovável? Porque eu posso simplesmente replantá-la. Da mesma forma, a natureza do combustível, ele pode ser natural, como o caso do petróleo e do álcool, né? E pode ser também artificial, que são dos componentes que produzem energia aonde? Nas usinas nucleares. Então, já vimos também que o combustível ele tem os três estados físicos da matéria, né? Nós encontramos ele nos três estados físicos da matéria. E qual é a importância, né? Como é que é definido a energia do combustível, né? Através do seu poder calorífico, que é o máximo que ele consegue produzir de energia. Quanto maior o poder calorífico, maior sua produção de energia. Quanto menor, menor sua produção de energia. Agora, o que é ponto de fulgor? Ponto de fulgor, diferente do poder calorífero, ele significa a menor temperatura que aquele meu combustível pode inflamar. Se a gente prestar atenção num dia de abastecimento, num dia muito quente, se a gente der uma olhada assim, quando a pessoa está abastecendo nosso carro, nós vamos ver um vaporzinho saindo. É aquele vapor no combustível que é inflamável. Não é o líquido, é o vapor. Então, o ponto de fulgor é quando desprende aquele vapor e transforma o quê? O combustível em inflamável. Se a gente
for prestar atenção aqui na tabela, né, e é do nosso dia a dia, a gente ficar discutindo se vale a pena ou não colocar combustível ou álcool nos carros flex, né? Geralmente a gente vê pelo preço e pelo rendimento. Então, se a gente prestar atenção na nossa tabela aqui, a gasolina ela produz ela tem o maior poder calorífico, então ela produz uma maior energia em relação ao álcool. Agora, o combustível de maior poder calorífico é quem? O hidrogênio, que dizem ser o combustível do futuro. Agora, uma combustão, ela só vai ser completa quando eu tiver oxigênio suficiente para que essa reação química produza no final o quê? Gás carbônico e água. Então, daí é chamado de combustão completa, que nós estamos com dois exemplos. O metano, que é um gás proveniente do biogás, né, dos combustíveis, né, naturais, e o butano, que é o que tem no gás de cozinha. Então, se eu tiver um oxigênio suficiente, ele vai ter uma combustão completa, então no final ele vai produzir gás carbônico e água. Caso esse oxigênio não seja o suficiente, ele não vai produzir o gás carbônico, então ele vai produzir o monóxido de carbono ou o próprio carbono. Então a gente chama de combustão incompleta.